É a nossa aula de geografia. Vamos continuar falando sobre as atividades, né, do espaço rural. Agora serão as atividades econômicas, né, da zona rural. É a página 35. No campo são realizadas diferentes atividades das quais a cidade depende. Leia o poema a seguir e identifique as atividades econômicas do espaço rural descritas. Campo e diversidade. Quem acha que sou só mato, terra, sujeira e capim, não sabe que o que tem no prato vem quase tudo de mim. Quem acha que só tenho cana, arroz, batata e feijão, esquece que seu prato bacana vem do boi que pisa no meu chão. E quem ainda insiste que sou só planta e animal, desconhece a riqueza que existe na extração mineral. Sou tanta diversidade que talvez causasse espanto. Se resolvesse o problema, se resolvesse o homem da cidade com seus olhos conhecer o campo. Agora escolha uma das atividades identificadas por você e desenha em seu caderno. Então aí vocês podem escolher ou a pecuária, né, criação de gado, né, ou a agricultura, né, que é plantar, colher, né, ou extrativismo, retirar da natureza madeira, os minerais. Você pode fazer um desenho em seu caderno. As atividades econômicas do espaço rural, sejam elas de produção, de criação de gado, fazem parte do dia a dia das pessoas que vivem no campo. O conjunto de atividades realizadas por diferentes grupos sociais e em diferentes espaços é chamado de trabalho. Ele existe para o sustento do ser humano, para a sua satisfação e para o serviço ao próximo. Então agora a gente vai falar sobre agricultura, né? A agricultura é a atividade de cultivo da terra. É uma das mais antigas e importantes atividades desenvolvidas pelo ser humano, pois é da terra que retiramos alimentos e matéria-prima. O cultivo de produtos agrícolas no espaço rural, como arroz, feijão, milho, legumes, verduras e frutas, para o consumo das pessoas que ali vivem, é chamado de agricultura de subsistência, né? Quando a pessoa planta, tem um espaço de terra, né, no seu quintal ou no seu terreno, e eles plantam só para a sua sobrevivência. Então se chama agricultura de subsistência. E também tem a agricultura comercial, em grandes plantações, grandes fazendas, né? Como a gente estava falando outro dia das fazendas Bergamini, seria a agricultura comercial, onde eles plantam e colhem para ser vendidos, né? Esses produtos são vendidos para muitas regiões. Então aí embaixo tem a explicação melhor. A agricultura comercial é a atividade de cultivo da terra e venda desses produtos agrícolas para a população. Essa atividade pode ser realizada em pequenas propriedades com técnicas tradicionais, a agricultura tradicional, ou em grandes propriedades com o uso de máquinas e técnicas modernas, agricultura moderna. A agricultura é praticada principalmente nas regiões rurais. Em função dessa atividade, conseguimos garantir boa parte da nossa alimentação. Os produtos agrícolas também podem ser utilizados como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, alimentares ou não. O algodão, por exemplo, é um produto agrícola que serve de matéria-prima para a fabricação de fios de tecido, que são transformados nas roupas que usamos. A cana-de-açúcar, outro produto agrícola, pode servir tanto para produzir produtos alimentícios como o açúcar. E a garapa, como para produzir o etanol, que é o álcool, né? E quando as indústrias utilizam as frutas, os legumes e os grãos para a produção de sucos, óleos, vegetais e outros tipos de alimentos, esses produtos também se tornam matéria-prima, né? Matéria-prima é o produto que, após ser retirado da natureza, é transformado manualmente ou pela indústria, dá origem a outro produto. Tem aí a colheita de algodão, tecelagem, né? E a prensa de algodão, que interessante, hein, gente? Para pensar, a maioria dos produtos que usamos como matéria-prima vem da terra. O ser humano cultiva a terra há muito tempo e a cada dia, com sua criatividade, ele é capaz de aproveitar suas propriedades. Mas você já reparou que a intervenção humana tem seus limites? Depois da terra semeada, o homem depende de fatores que não estão sob seu controle, como a chuva e o sol, né? Tem que torcer para que chova, né? De uma forma
que não alague tudo de uma forma ideal para a sua agricultura e que não faça tanto sol para que não haja uma seca, né? E também tem essa atividade que se chama pecuária, que é uma atividade rural que envolve a criação e o controle da reprodução de animais. Essa atividade é tão importante e tão antiga quanto a agricultura, e além de fornecer alimentos como carne, leite e ovos, também fornece matéria-prima como couro e lã para a fabricação de roupas, calçados e estofados. Boi, e olha aí, artesanato de couro retirado do boi. Você sabia? Quando a atividade agropecuária, agricultura e pecuária, é de subsistência, em geral temos uma agropecuária tradicional. Esse tipo de agropecuária existe até os dias de hoje, mantendo a maioria de suas técnicas em propriedades rurais de pequeno porte. A atividade agropecuária tem como finalidade a produção comercial, utiliza técnicas tanto da agricultura tradicional quanto da agricultura moderna. Então, agora vamos falar sobre o extrativismo, que é um outro tipo de atividade que se encontra na zona rural. Além do cultivo de vegetais, na agricultura ou na criação de animais, na pecuária, outra atividade que também é desenvolvida no espaço rural é a retirada de produtos já encontrados na natureza. Essa atividade, chamada de atividade extrativista, é a mais antiga realizada pelos seres humanos. O extrativismo pode ser classificado como animal, vegetal e mineral. O extrativismo animal concentra-se basicamente na caça e na pesca. Quando esse tipo de extrativismo é realizado para atender ao comércio, geralmente causa um desequilíbrio ambiental, porque os ciclos de reprodução animal são mais lentos do que a necessidade do mercado. No extrativismo vegetal, retiramos frutos, folhas ou matéria-prima, como o látex e a madeira das plantas. Usamos esses produtos para suprir nossas necessidades alimentares, medicinais ou comerciais. Isso também pode gerar desequilíbrios ambientais, porque o tempo que as plantas levam para crescer, desenvolver seus troncos e dar seus frutos costuma ser maior do que o tempo necessário para extraí-las da terra e consumi-las. Então, a natureza precisa de um tempo para se refazer e nem sempre isso acontece, né, gente? Quanto ao extrativismo mineral, ele é um dos que mais servem ao comércio. Nesse tipo de atividade, temos a extração de minérios como ouro, pedras preciosas, ferro, cobre, entre outros, para a fabricação de produtos e a geração de riquezas. Então, aí acima tem extrativismo vegetal. Parece-me que é o látex, né, que está sendo retirado para se fazer a borracha. Aqui abaixo, extrativismo animal, que é a pesca, né, quando não é feita de forma correta. Também existe um problema sério, né, com os peixes que não estão ainda preparados para serem retirados do rio ou do mar, né, havendo uma escassez aí. E também tem o extrativismo mineral, que é o ouro. Pesquisa. No Brasil, uma atividade extrativista significativa para o sustento de populações ribeirinhas que vivem junto ao rio e populações litorâneas é a pesca. Para garantir que ela seja feita de maneira sustentável, existem leis que regulamentam essa atividade. Pesquise quais são essas regras e registre-as em seu caderno. Então, você vai fazer essa pesquisa e colocar no seu caderno, escrever no seu caderno. Em seguida, escreva um pequeno texto sobre a importância de essas regras serem cumpridas. Não se esqueça de anotar suas fontes de pesquisa. Então, eu vou colocar uma data para que vocês me entreguem essa pesquisa por e-mail. E técnicas para as atividades rurais. Na agricultura e na pecuária, o trabalho deve ser contínuo, pois a venda dos produtos é grande. Para conseguir aumentar a produção agrícola, o homem investiu no desenvolvimento de técnicas e tecnologias que permitissem, entre outras coisas, como diminuir os riscos naturais com a infestação das lavouras por pragas aplicando inseticidas com auxílio de máquinas, aplicação de inseticidas em plantação de soja, gado refinado e olha aí, máquina colheitadeira. Também diminuir o amadurecimento das plantas e acelerar o crescimento dos animais, por exemplo, mantendo os animais
em espaço em que eles se movimentam menos e alimentando-os com ração enriquecida com hormônios, diminuição do tempo gasto pelo homem na agricultura e melhorias na qualidade dos produtos agrícolas por meio do auxílio de máquinas. Então aí tem uma tirinha do Chico Bento, né? Vamos fazer. Observe a tirinha abaixo. Oba, oba! Plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Então eles falam de forma, né, errada, né? O sotaque deles é bem caipira, por isso que eles falam esperança, mas é esperança. Então vamos lá, Chico Bento é um dos personagens criados por Maurício de Souza para retratar a vida no campo. No primeiro quadro dessa tirinha, o que Chico está fazendo? Está plantando uma árvore, né? Você classificaria essa atividade como agricultura, pecuária ou extrativismo? Por quê? Então aí Chico Bento está cultivando a terra. Então seria agricultura, né, gente? Agricultura, tá? O que Chico percebe na paisagem que o deixa triste? De acordo com o que aprendeu, como você classificaria a atividade de retirada das árvores? Então, muitas árvores aí foram cortadas, por isso que o Chico ficou muito triste, né? E essa atividade se chama extrativismo, tá bom? E 3. O extrativismo é a atividade humana mais antiga, porque no começo os homens não sabiam como trabalhar a terra para retirar dela o sustento. Quando a atividade extrativista pode causar um desequilíbrio ambiental, então é quando ela é feita de forma incorreta, né? Quando não permite que a natureza se recomponha, né? Essa atividade tem que ser feita sempre com consciência, pensando no bem-estar, né? Da natureza, né? De todos, para que haja sustentabilidade. E agora 4, nós vamos fazer até a atividade número 4. O que Chico Bento propõe como... Desculpa, mudando a página. Eu já havia mudado. O que Chico Bento propõe como um caminho que nos dá esperança quando a atividade extrativista está prejudicando o ambiente? Ele propõe que novas árvores sejam plantadas, né? Esse é o desejo de Chico Bento. E a atividade número 5... nós vamos fazer juntos na nossa aula online, certo? Fiquem com Deus, se cuidem.